E aí, beleza? Na cidade, Eleanor escreve sobre como sua vida é triste em folhas de papel porque não pode contar a ninguém sobre seu segredo. Ela é, na verdade, uma vampira de 200 anos de idade. Depois de escrever, ela sempre joga os papéis fora. E um dia, uma dessas bolas de papel amassado cai pela janela. Um velho a pega e a lê, descobrindo a verdadeira natureza dela. Ele não fica assustado, no entanto, em vez disso, ele vai até ela e pede um favor. Depois de levá-la para sua casa e mostrar algumas velhas memórias de sua juventude, o homem diz a Eleanor que está cansado de viver e que está pronto. Ela então se alimenta dele, matando-o. Enquanto isso, a mãe de Eleanor, Clara, que também é uma vampira, está trabalhando em um bar como uma dançarina. O homem para quem ela está dançando tenta ser um pouco atrevido com as mãos, então Clara o agride, ganhando a fúria de seu chefe. Ela se recusa a sair sem ser paga e tenta pegar dinheiro da caixa registradora, mas naquele momento, um homem chamado Werner aparece procurando por ela. Clara o reconhece e fica com medo, então ela quebra uma garrafa na cabeça dele e começa a fugir. Werner a persegue, então ela entra em um mercado e joga algumas coisas no chão antes de escapar pela porta dos fundos. Depois de muita corrida, eles chegam a um telhado e Clara se vê encurralada. Então ela pula pela claraboia e cai em um castelo inflável, assustando todas as crianças. Isso permite que Werner finalmente a alcance e comece a perguntar sobre Eleanor. Então ela o leva para seu apartamento. Enquanto ele reclama sobre Eleanor ser uma abominação, Clara finge limpar a ferida dele e aproveita a chance para usar um garrote para matá-lo. Quando Eleanor chega em casa, ela surta ao ver o corpo e fica com raiva de sua mãe porque elas têm que ir embora novamente. Clara a lembra de que está fazendo isso para mantê-la segura. Então, depois de se lavar e fazer as malas, ela incendeia o apartamento e elas vão embora. Elas param na beira da estrada para pedir carona e depois que um caminhão as pega, Clara conforta Eleanor com uma música. O caminhão leva as duas para fora da cidade e as deixa no meio do campo. Depois de muita caminhada e noites dormindo na grama, elas finalmente chegam a uma nova cidade no litoral, onde Eleanor vê um grupo de garotas passando e acha que elas já estiveram ali antes. No entanto, Clara nega e a deixa no parque de diversões, dizendo para se divertir enquanto ela vai ganhar algum dinheiro. Em vez de ficar no parque, Eleanor entra em um restaurante com um piano e começa a tocá-lo com uma habilidade admirável. O garçom Frank elogia a forma como ela toca e tenta conversar com ela, mas ela maldiz uma palavra e vai embora. Momentos depois, quando o turno dele acaba, ele encontra Eleanor sentada ali perto e tenta conversar com ela novamente. Desta vez ela diz algumas palavras, mas recusa o número de Frank antes de ir embora. Enquanto isso, no parque de diversões, Clara se esconde dentro de um brinquedo para vestir roupas mais provocantes. Quando ela sai, atrai imediatamente a atenção de Noel e o leva para dentro do brinquedo para um momento íntimo pago. No entanto, ele de repente tem um colapso e não consegue ter um bom desempenho. Acontece que ele perdeu a mãe recentemente. Clara oferece conforto de forma amigável e descobre que a mãe de Noel deixou para trás uma pensão. Então ela o convence a levá-la até lá. Na saída, eles se deparam com Eleanor e Clara diz que finalmente encontrou o cavaleiro de armadura brilhante delas. Noel as leva para o hotel abandonado e permite que vivam lá por enquanto, dando a Eleanor seu próprio quarto e demonstrando simpatia por uma mulher que está fazendo o que pode para sobreviver e sustentar sua irmãzinha, que é a história de fachada que ela contou a ele. Eleanor adormece e sonha com o dia em que Clara a levou para uma caverna misteriosa em uma ilha. Lá, ela encontrou outra versão de si mesma que a mordeu, e foi assim que ela se tornou uma vampira. Quando Eleanor acorda, ela consegue ouvir Clara e Noel em momentos íntimos no quarto ao lado. Enquanto isso, dois policiais misteriosos começam a investigar o apartamento incendiado, e o corpo vai parar nos noticiários. Eleanor se preocupa, mas Clara promete que está tudo bem e que elas podem ficar ali por um tempo. Mais tarde, enquanto observa o mar, Eleanor se lembra de um momento ruim pelo qual passou antes de se tornar uma vampira. O capitão Ruthven, que estava muito doente, havia atirado do orfanato e confessado que a mãe dela não estava morta de verdade. Então Ruthven passou a se aproveitar dela. De volta ao presente, Noel vem ver como ela está e ela tenta contar a verdade. Mas Clara rapidamente a impede
Frank e a leva embora, lembrando de que manter a história de fachada é importante para a sobrevivência delas. Algum tempo depois, Eleanor ouve Clara convencer Noel de que eles poderiam ganhar muito mais dinheiro usando os quartos como um bordel em vez de uma pensão. Cansada disso, ela sai para caminhar e encontra uma jovem garota tendo uma viagem de substâncias perto da praia. Já que a garota está morrendo, ela aproveita a chance para compartilhar uma história. Quando Clara era uma jovem garota, ela conheceu o Capitão Ruthven e o aspirante Darvel da Marinha Real. Darvel tentou avisá-la sobre Ruthven, mas ela o ignorou e foi embora com o capitão de qualquer maneira. Infelizmente, o aviso estava certo. Ruthven levou Clara a um bordel e depois de se aproveitar dela, a deixou lá como uma nova trabalhadora. Eventualmente, ela engravidou e deu à luz Eleanor. Mas como crianças não eram permitidas no bordel, Clara a deixou em um orfanato particular. Na manhã seguinte, Eleanor está escrevendo a história novamente e joga os papéis no mar. Naquele momento, ela vê as mesmas garotas do outro dia e começa a segui-las, percebendo que todas vieram do mesmo orfanato que ela. Esta cidade litorânea é a mesma em que sua mãe cresceu. Eleanor está tão distraída que esbarra acidentalmente em Frank, que cai e machuca a mão. Sentindo-se culpada, ela dá um lenço a Frank e o ajuda a chegar em casa enquanto observa a mão sangrar mais do que deveria. Assim que o veem, os pais de Frank enlouquecem e o levam para o hospital no carro deles. No entanto, Eleanor fica paralisada na porta porque Frank deixou cair o lenço, que está encharcado de sangue, e ela é atraída por ele. Assim que a família sai, ela pega o lenço e bebe o sangue de Frank. Enquanto isso, os mesmos dois policiais encontram o corpo do velho morto. No dia seguinte, Clara vê a mesma garota que Eleanor encontrou chorando porque um homem escolheu outra garota em vez dela. Clara se aproxima do homem e o beija antes de levá-lo à praia para ter momentos íntimos com ele, mas enquanto ele está distraído, ela se alimenta dele e o mata. Depois disso, ela volta para a garota e oferece um acordo. Enquanto isso, Eleanor vai ao hospital visitar Frank, que parece muito fraco. Há um tubo conectado ao corpo dele bombeando sangue e Eleanor fica tentada por ele. Mas felizmente a mãe de Frank chega antes que as coisas possam sair do controle. Ela explica que Frank tem leucemia e toma anticoagulantes. É por isso que ele sangrou tanto. Ela agradece a Eleanor por sua ajuda, mas Eleanor pede que ela não conte a Frank que ela veio e então vai embora. Na saída, ela vê uma mulher em sua cama de hospital sofrendo durante os últimos momentos de sua vida. Quando ela vê Eleanor, ela a chama de anjo e ela se alimenta para libertá-la de sua dor. Mais tarde, quando Eleanor chega em casa, ela descobre que Clara já trouxe duas garotas de programa e está ganhando dinheiro com elas. Ela reclama disso, mas Clara a lembra de que alguém deve trazer o dinheiro. Algum tempo depois, Eleanor decide ir às mesmas aulas que Frank frequenta. O professor Kevin faz com que eles façam um exercício para extrair a criatividade de suas experiências pessoais. Eleanor relembra a noite em que estava no orfanato e Clara voltou para levá-la embora de vez. Então ela descreve ao professor os sentimentos de se reunir com uma mãe perdida. Frank compartilha a história de um amigo imaginário que ele teve quando criança, dizendo acreditar que era um fantasma. Quando a aula acaba, Kevin dá uma tarefa. Eles devem escrever uma redação intitulada Eu Sou, e tudo nela deve ser verdade. Após a aula, Eleanor e Frank saem juntos e ele confessa que sabe que ela o visitou no hospital, dizendo que sua mãe acha que Eleanor é a namorada dele. Frank pede a ela para namorar com ele de verdade e tenta beijá-la, mas ela não consegue viver mentindo para ele e foge. Depois disso, Eleanor se senta na praia para escrever a história novamente. Na época em que ela tinha 6 anos, Clara estava doente com tuberculose, mas ela manteve isso escondido para continuar trabalhando e enviar dinheiro para o orfanato. Em uma noite, Ruthven contratou Clara para satisfazer todos os seus amigos na sala. Pela manhã, Darvel apareceu dizendo que havia mudado muito, e Ruthven ficou chocado ao vê-lo vivo. Ele anunciou que tinha grandes novidades e que as traria mais tarde da noite. Depois que Darvel saiu, Ruthven descontou sua raiva em Clara, se aproveitando dela como sempre fazia quando estava na cidade. Assim que Eleanor termina de escrever a história, em vez de jogá-la fora desta vez, ela a leva para Frank, para que ele possa
possa finalmente saber a verdade sobre ela. Logo depois de se satisfazer com Clara, Ruthven contou a ela como Darvel esteve gravemente doente e se tornou obcecado em procurar uma solução na biblioteca. Lá, ele foi repentinamente abordado por Savella e recebeu uma pequena caixa com um mapa para uma ilha que continha um santuário com poderes de cura. Darvel disse que era seu último desejo ir para lá. Então Ruthven o levou em seu barco. O lugar era muito assustador e havia rumores de que era assombrado, mas Darvel entrou na caverna mesmo assim. Do lado de fora, Ruthven de repente viu um bando de animais voando para longe e a água das cachoeiras ficando vermelha. Então ele checou o interior da caverna e encontrou Darvel morto. Aterrorizado, ele fugiu e tomou todas as propriedades de Darvel como suas. Depois de terminar de ler a história, Frank vai ao hotel para ver Eleanor, mas é Clara quem abre a porta e o manda embora para proteger a filha. Enquanto isso, Noel diz a Eleanor que não está feliz com a escolha de negócios de Clara e ela tenta contar a verdade de novo, mas eles são interrompidos pela mãe, que os informa sobre a visita de Frank. Eleanor promete que ele é apenas um colega de classe trabalhando com ela em uma tarefa e então vai procurá-lo. Frank elogia sua escrita, mas a lembra de que a tarefa era sobre a verdade. E quando ela diz que escreveu para que ele a conhecesse melhor, ele presume que Eleanor está descrevendo algum trauma pelo qual passou, disfarçando-o de história de ficção. Magoada pela falta de crença dele, Eleanor vai embora, enquanto Clara a observa do telhado. Depois disso, ela vai ao restaurante e encontra uma mulher cega tocando piano. Então ela a ajuda a chegar em casa e se alimenta dela. Na manhã seguinte, o corpo que Clara deixou na praia é encontrado pelos policiais misteriosos, que se revelam ser Darvel e Savella, ambos vampiros. Eleanor vai para a escola e Frank a evita, mas ele também decide entregar a história dela para Kevin. Depois de lê-la, Kevin a leva para a conselheira Morag, ressaltando que a prosa é linda, mas também que a forma como foi escrita pode indicar que Eleanor está escondendo alguns traumas e crimes reais na história. Morag fica maravilhada com o fato de que a coisa toda foi escrita à mão e começa a ler. Quando Ruthven e Clara encontraram Darvel novamente, Ruthven devolveu as chaves e Darvel compartilhou sua história. Depois de entrar na caverna, ele encontrou outra versão de si mesmo que o matou. Momentos depois, quando acordou, ele era um vampiro. Então Savella, que acabou se revelando o líder da Irmandade dos Vampiros, deu uma pessoa para ele se alimentar. Agora Darvel queria dar o mesmo presente para Ruthven e entregou a caixa com o mapa. Momentos depois, Kevin vai ao hotel procurando pela responsável de Eleanor, apenas para encontrar Noel sem roupas e todas as trabalhadoras da noite correndo de um lado para o outro, o que o faz se preocupar com ela ainda mais. Ele deixa uma carta para Clara e diz que eles devem ter uma reunião em breve, ou ele ligará para o serviço social e para a polícia. Enquanto isso, Morag chama Eleanor ao seu escritório para discutir a história. Acontece que quando teve a chance, Clara atirou na perna de Ruthven e roubou o mapa antes de escapar em um cavalo. É aí que a história termina, porque isso é tudo que Clara contou. Morag começa a questionar a história e se pergunta por que Eleanor não a mata agora. Ela explica que só mata pessoas que estão prontas para morrer, o que geralmente são os idosos. Depois disso, Eleanor vai à sala de música da escola para tocar piano e Frank a encontra para fazer algumas perguntas sobre como o vampirismo funciona. Ela explica que só mata pessoas que querem isso, e depois que Frank a chama de patética, ele a convida para sua festa de aniversário, o que ela aceita. Mais tarde, ela pega a caixa com o mapa e a leva para a casa de Frank. Ela é a única convidada, então Frank a leva para o quarto dele e oferece seu sangue, mas ela não consegue fazer isso com ele. Enquanto isso, Clara vai ver Kevin e, ao checar a escrita de Eleanor, se lembra do dia em que chegou à ilha e se tornou uma vampira, desfrutando da água vermelha das cachoeiras. Então ela pulou no mar e nadou de volta para a praia, onde se alimentou do primeiro homem que viu. Naquele momento, Darvel a encontrou e a levou para Savella e Werner, que também era um vampiro da Irmandade. Eles não ficaram felizes com a situação porque a Irmandade só aceitava homens, e para piorar a situação, Clara não vinha de uma boa posição social. Após uma discussão, Savella permitiu que ela vivesse, mas ela não faria parte do clube de vampiros deles, então foi procurar a única família que tinha, Eleanor. No entanto, quando ela olhou pela
pela janela viu Ruthven levando Eleanor embora para se vingar do mapa roubado. Quando ela os encontrou, Ruthven já havia maltratado a filha dela, então Clara o matou por isso. Sabendo que Ruthven provavelmente transmitiu sua doença para Eleanor, ela a levou para a ilha para que ela se tornasse uma vampira também. No presente, Clara explica que transformar Eleanor em vampira era contra as regras porque uma mulher não tinha permissão para criar. É por isso que a Irmandade as tem perseguido todos esses anos. Em seguida, ela passa a se alimentar de Kevin e o mata. Enquanto isso, Eleanor e Frank estão conversando na cama dele e eles finalmente se beijam. A excitação faz com que ela o machuque acidentalmente, então ela entra em pânico e foge. Frank vai atrás dela e explica que ele vai morrer de leucemia de qualquer maneira, então ele quer ser um vampiro. Eleanor bebe um pouco de sangue da ferida e então diz a ele para esperar por ela. Enquanto isso, Morag encontra o corpo de Kevin na escola. Momentos depois, Eleanor vai ao hotel pegar suas coisas e encontra Noel, que confessa que Clara não está feliz porque ele mandou as trabalhadoras para casa e está limpando tudo. Ela avisa que está indo embora e, de repente, Clara entra furiosa, gritando com Eleanor por tê-las colocado em perigo com sua história. Eleanor diz que ela não a protegeu, mas sim a isolou. Então ela a empurra enquanto diz que a odeia antes de fugir. Clara corre atrás dela e faz o elevador ficar preso com a filha lá dentro. E quando Noel tenta impedi-la, ele acaba caindo acidentalmente pelo poço, morrendo instantaneamente quando seu corpo bate no topo da cabine do elevador. Então Clara sai para silenciar Frank. Ao mesmo tempo, Darvel e Savella estão conversando com Morag, que conta sobre a morte de Kevin e a história de Eleanor. Na casa de Frank, ele encontra Clara esperando por ele na varanda e ela o agarra rapidamente pelo pescoço. Enquanto isso, Eleanor ouve o telefone de Noel vibrando e ela estende a mão para o corpo para pegá-lo. Então o usa para ligar para Frank. Clara pega o telefone dele e diz a ela que é tarde demais, mas a discussão delas é repentinamente interrompida pela chegada de Savella, Darvel e Morag. Savella pega o telefone e diz a Clara que eles vão levar a garota, enquanto Darvel arromba o elevador e arrasta Eleanor para fora. Desesperada para salvar sua filha, Clara começa a correr até encontrar o carro e pula em cima dele, quebrando o vidro da frente para avisar a Eleanor que eles vão matá-la. Savella começa a dirigir como um louco até que Clara cai, então ele dá ré no carro para atropelá-la, mas ela sai do caminho rapidamente. Morag está em pânico com a situação toda, então Savella finalmente se cansa dela e a mata. Depois disso, ele sai do carro e vai procurar Clara, que sai de seu esconderijo e o ataca. Naquele momento, Darvel aparece e agarra Clara para algemá-la antes de trazer uma lâmina para a execução. Ela implora por misericórdia, admitindo que deveria tê-lo escolhido em vez de Ruthven. Savella agarra a cabeça dela, mas em vez de matar Clara, Darvel decapita o outro homem. Depois que mãe e filha se reencontram, Darvel confessa que tem seguido Clara há anos, precisamente para protegê-la da Irmandade. Eles queimam o corpo de Savella e Clara tem uma conversa com Eleanor, dando a ela algum dinheiro e finalmente a deixando ir para ter sua própria vida. Clara e Darvel vão embora juntos para começar algo só deles, enquanto Eleanor e Frank escapam em um barco. Eventualmente, eles chegam à ilha e ela o envia para a caverna para que ele possa se tornar um vampiro também, tingindo de vermelho todas as cachoeiras. Terminando assim Byzantium, filme de terror e fantasia de 2012. E eu espero você no próximo vídeo.